Formatação condicional. Você já teve problema com isso? Já teve que quase arrancar os cabelos por causa de formatar uma tabela e a colorização ou o valor que você queria que mudasse não mudou? Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos aprender muito hoje. Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Autodidata Online. Meu nome é Roberto Brito e hoje nós vamos falar sobre formatação condicional. Hoje vou te mostrar como formatar a tua tabela de um jeito correto e bem simples. Mostrar como expandir uma formatação condicional para uma linha e também mostrar como criar uma fórmula dentro de uma formatação condicional. Então, agora vamos para o Excel. Então, iniciando hoje aqui a nossa aula de formatação condicional, eu já deixei criado essa tabela com valores aleatórios mesmo, só para a gente fazer alguns exemplos de formatação condicional, para vocês verem como é fácil criar formatações condicionais dentro do Excel. Então, com todos esses dados que nós temos aqui, existe uma opção aqui no menu Página Inicial chamada Formatação Condicional. E nós temos várias opções de formatação. Nós temos aqui as regras de realce das células, que ela leva em consideração se um valor é maior que, menor que, se está entre um range, se esse valor é igual, se o texto contém alguma letra ou palavra que a gente queira buscar, se uma data ocorre num dia especificado que a gente procura, e valores duplicados. Essas são formatações de forma rápida, onde a gente pode, por exemplo, usar aqui se é igual a, não sei, vamos botar um valor aqui 20. E ela já traz, na verdade, uma formatação padrão do próprio Excel. Ele está dizendo se ela for igual a 20, fazer o preenchimento da cor vermelho claro e o texto vermelho escuro. Se vocês veem, ele já está mostrando a visualização com essa formatação nova. Mas eu não sou obrigado a usar essa padrão. Eu posso escolher outras que estão aqui como padrão. Tipo, posso deixar somente o texto vermelho, somente a borda vermelha, somente o preenchimento vermelho claro. E eu posso vir aqui e personalizar também o que eu preciso colocar. Por exemplo, eu quero que a fonte fique em negrito e a cor da fonte seja verde. Eu der um OK, ele já vai mudar a fonte para negrito e ficar verde. Essa formatação, de acordo com a seleção que eu fiz, se eu mudar aqui para 20, ela já vai ficar verde. A gente também pode fazer comparações de valores. E ele também vai fazer a formatação. Nesse caso aqui, eu botei a formatação somente em algumas células, mas eu posso expandir essa formatação para essa linha inteira, dependendo do valor que eu quero que seja expandido. Como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui na formatação condicional novamente, vir na opção Gerenciar Regras, e vocês veem que aqui ele está dizendo que o valor da célula é igual a 20 e ele botou aonde isso está sendo aplicado, somente na coluna A3 até a D3. Perdão, na coluna não, na célula A3 até a D3. Eu posso vir aqui e alterar essa opção e dizer que eu quero que ele pegue toda essa primeira linha. Quando eu der aplicar, como eu defini que o valor era 20 para ele mudar de cor,
Se eu botar 20 aqui, ele já vai começar a mudar. Se eu botar outro 20 aqui, ele também vai mudar. Ou seja, eu defini toda essa linha com uma formatação em que, quando o número for igual a 20, ele vai ficar verde. Outras opções de formatação que são bem interessantes é essa de regra dos primeiros e últimos. Isso aqui ele me define, por exemplo, eu quero ver os top 10 aqui desse valor. Quais são os valores mais altos que eu tenho dentro dessa tabela? E na verdade eu tenho que fazer a seleção primeiro de todo o espaço que eu procuro, de todo o range. Eu posso selecionar toda a tabela. E eu venho aqui e seleciono quais são os 10 primeiros. Ou seja, quais são os 10 valores mais altos que eu tenho dentro dessa tabela. E ele vai me selecionar. Se vocês veem, todos esses valores aqui são os 10 mais altos. 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Ele faz isso de uma forma bem simples e rápida. Eu quero ver os 10 maiores e eu também quero ver os 10 menores ou os 10 últimos. Se vocês verem, ele continuou com as duas formatações. Eu posso adicionar quantas formatações eu quiser dentro de uma tabela. E esse é a parte legal de usar a formatação. Eu não fiz fórmula nenhuma, como vocês viram. Não criei nenhum tipo de função. E ele fez toda a parte de colorização. Existem formatações condicionais, por exemplo, de escala de cor. Ou de conjunto de ícones também. É bem legal usar conjunto de ícones. Aonde, se vocês veem, ele já está selecionando ali o valor 80. Quando eu seleciono, ele leva em consideração, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu entrar aqui no conjunto de 10, vocês estão vendo que todas as formatações que eu criei estão listadas aqui no gerenciador de regras, né? E eu posso vir e editar elas separadamente, clicando em editar regra. Essa parte dos ícones, eu posso definir se eu quero valor por percentual, se eu quero por número, aonde eu defino aqui, ó, quando o valor for maior ou igual a, não sei, vamos manter o 80, e quando ele for, a gente pode colocar aqui, ele já até define, quando for menor que 80 ele vai ficar amarelo, e quando for menor que 0, que no caso aqui foi porque eu deixei o 0 aqui, mas eu posso botar quando for menor que 30, por exemplo, ele fica vermelho. Ele fica a setinha vermelha e para baixo, na verdade. Eu posso dar um OK aqui, e novamente eu posso dizer em qual a linha ou qual células eu quero que isso se aplique. Então, não sei, vamos botar aqui nessa parte onde tem tabelas, valores mais ou menos próximos do que a gente definiu. Vamos aplicar. Dá OK. E vocês verem, ele expandiu a formatação condicional para todos os materiais. Para todos os materiais não, desculpa, para todos os números. Eu também tenho a opção de copiar a formatação. Então eu posso clicar aqui nesse botão, que é o pincel de formatação, que ele vai copiar somente o formato que está nessa célula. E eu seleciono aonde eu quero que apareça. Estão vendo? Selecionei toda a linha de forma fácil. Eu expandi a formatação que eu criei. E o último que eu queria mostrar para vocês são as regras de fórmula. Que elas, deixa eu só ver aqui, ela não aparece aqui como valor padrão. Mas eu posso vir aqui em mais regras, ou eu posso vir em gerenciar regras, é outra opção. Posso vir em nova regra, e ele vai abrir aqui
o gerenciador de nova regra. E eu posso usar uma fórmula também dentro da formatação. Eu posso dizer, por exemplo, deixa eu ver aqui um valor. Deixa eu só cancelar aqui para selecionar um outro range. Vamos colocar aqui essa seção. Vou selecionar só uma, que depois eu vou mostrar para vocês como dá para expandir. Eu venho aqui em fórmula. Eu posso escolher um valor novo ou eu posso manter o valor que já está aqui. Eu seleciono e digo se esse valor ou se essa célula for maior que 150, pode-se dizer aqui. Vamos definir um valor qualquer. E aí eu venho e crio a formatação que eu preciso. Se ele for maior que 150, eu quero que ele fique negrito. Eu quero que a borda seja toda preenchida ao contorno e que ela fique vermelha. Que ela use aqui esse... Vamos mudar aqui, botar ela pontilhada. E eu quero que o preenchimento fique... Não sei, vamos pôr esse laranja aqui. Não sei se vai ficar bonito, mas... Vamos usar esse formato. E quando eu der OK, ele já vai fazer a mudança. Então, nesse caso aqui, que eu defini um valor e ele ficou aplicado somente à célula C6, se eu pegar e tentar fazer, por exemplo, se eu tentar pegar, por exemplo, o pincel de formatação e puxar, ele já vai fazer a formatação, mas se a gente vier aqui em gerenciar regras, vocês vão ver que ele expandiu o espaço, né, o range de formatação, que antes era somente a C6, e está pegando de D6 até a L6, ou seja, da célula D6, que começou aqui onde eu selecionei, e foi até a L6, e criou novamente o mesmo valor. Só que ele está relacionado à célula C6. Porque se eu pegar isso aqui e mudar, vamos ver, para 100, toda a linha seguiu a mesma regra. E era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente pode selecionar uma linha inteira de acordo com a primeira célula dessa linha. Essa primeira célula é a referência. Então, se vocês veem, se eu botar 151 aqui, toda a linha já começa a ficar amarela. E o que foi que eu ajustei? Eu tenho dois espaços aqui, se você verificar. Eu tenho esse, que fala a posição inicial. E eu tenho esse que eu quero que diga aonde isso se aplica. Que eu posso selecionar aonde eu quero aplicar a formatação. Aonde de acordo com o valor eu quero que toda aquela linha fique na cor que eu defini. Então quando eu aplico, tudo desaparece. Se o valor for menor do que foi definido, né? Que no caso aqui eu botei como menor. Você vê que todos os outros valores são maiores e ele não leva em consideração. Mas ele leva em consideração aqui tudo que eu coloco maior que 150. A gente também pode levar em consideração e expandir para que essa fórmula eu consiga expandir ele para toda a linha e ele, cada uma das células, seja independente. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o campo e vou dizer para ele se ele for maior que 150.
ele vai fazer, vai colocar em negrito, vai colocar uma borda pontilhada da cor vermelha, vai tomar todo o contorno e vai preencher de laranja. E aqui é o famoso pulo do gato. A gente vai tirar esses dois símbolos de cifrão, que são uma forma de manter a célula fixa. A gente vai tirar esse fixador da célula, vai dar um OK. E só verificar uma coisa aqui bem rápido. Se você ver, ele pegou o A6 e está aplicado somente a célula A6. A partir de agora, eu posso vir aqui, como eu tirei a parte que fixa a coluna não, que fixa a célula, eu posso vir, selecionar aqui com o pincel de formatação e executar para toda a linha. Na verdade, colar essa formatação em toda a linha. Se vocês forem ver, ele levou tanto a parte da formatação das setas, dos ícones, e levou em consideração também as cores que eu defini, que tudo que for maior que 150 vai ficar amarelo com a borda pontilhada. Então qualquer um desses campos aqui agora, se a gente for verificar a regra aqui dentro do gerenciador de regras, ele está levando em consideração aqui o B6, mas ele está aplicando de B6 até L6. Só que isso não impede de ele levar em consideração o valor de cada célula. Qualquer uma dessas que eu digitar aqui um valor menor que 150, ele vai perder uma das formatações, né, que é o amarelo com a borda vermelha, porque a outra eu disse que todo valor acima de 80 tinha que ficar com a seta verde para cima. E pessoal, a formatação condicional é isso, é pegar e ir brincando aqui dentro do Excel mesmo, colocando todos esses e adicionando e gerenciando a regra, mudando o espaço selecionado. Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida de como eu expandi uma linha inteira de seleção. Eu mostrei algumas formas aqui para vocês de como ver isso. Eu acho que só isso já vale aí o like de vocês nesse vídeo, por favor. Hoje mostrei para vocês como criar uma formatação condicional, como expandir essa formatação durante uma linha para várias células separadas e como criar uma fórmula dentro da formatação condicional. Se você gostou da aula de hoje, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e até a próxima.